Salve! Se você tá por dentro do mundo dos animes e não estava debaixo de uma pedra na última semana, você provavelmente ouviu falar sobre o caso do Guto da Cronosfera. Mas caso você não saiba do que eu tô falando, eu vou dar uma leve contextualizada pra você. Caso você não conheça o canal do Guto, a Cronosfera, é basicamente um dos maiores canais de animes do YouTube BR. O cara já tem mais de 820 mil inscritos. E, bem, o que acontece é que no último sábado, dia 6 de novembro de 2021, o camarada me lançou o seguinte vídeo: o anime que deveria ser crime. O anime em questão que ele trata aqui é o anime Tate no Yusha no Nariagari, que traduzindo para o português seria algo como A Ascensão do Herói de Escudo. E caso você nunca tenha assistido esse anime, dando um breve resumo aqui, ele é um isekai, ou seja, é um anime de um japonês que vai parar no mundo de fantasia. Basicamente essa daí é a premissa básica de qualquer isekai. Tem aí as suas exceções, tal. Tem aí, por exemplo, aquele anime lá do demônio que vai parar no McDonald's lá, que esqueci o nome. Tem o Gate, tem vários outros aí, mas esse daqui é basicamente essa mesma premissa aí. E por que esse anime deveria ser crime? Qual que é o foco do vídeo do Guto aqui? E bem, esse vídeo aqui, eu dei uma adiantada aqui, como vocês podem ver, já tá aqui em 3h38, porque basicamente aqui no começo do vídeo ele vai introduzir o anime. Inclusive, caso você nunca tenha assistido ao anime, eu recomendo que você assista ao anime, ou então veja a introdução aqui do vídeo do Guto também. Inclusive, um ponto que eu acho interessante, que eu recomendo que vocês entrem no canal do Guto e assistam esse vídeo para que vocês entendam do que ele tá falando, o que foi que ele falou, o que aconteceu. Porém, caso você não queira assistir o vídeo e tal, queria saber só o que eu vou falar, pode achar que eu vou estar falando aqui ponto a ponto, mas aqui eu vou falar de forma pausada, com o vídeo acelerado, enfim, mas caso você queira entender de fato o que aconteceu, do que foi essa polêmica toda aí que aconteceu, que inclusive eu tô lançando um vídeo bem depois que eu esperei baixar poeira e tal, ouvir algumas opiniões aí e tal, de outros canais, pra fazer esse vídeo aqui. Inclusive, o motivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui é justamente por conta disso, porque eu vi muitos vídeos, muitas opiniões, só que eu achei interessante eu trazer aqui o meu ponto de vista sobre esse vídeo, porque esse vídeo ele é interessante, que ele tem alguns pontos assim que me fizeram refletir, até algumas coisinhas a acrescentar também, então eu acho interessante comentar a respeito disso. E, bem, vamos lá. Esse anime aqui, ele conta a história basicamente de Naofumi, um otaku que, após ler um livro misterioso em uma biblioteca, ele é chamado para um mundo de fantasia e é transformado no Herói Escudo. E agora ele tem a função de salvar aquele mundo sem entender nada do que está acontecendo. É por alguma razão bizonha que ele não entende, e que isso é explicado bem mais pra frente na história, ele é maltratado por todo mundo. Ele é desrespeitado, ninguém dá atenção pra ele. E até então, beleza, ele levava a vida até que ele é colocado pra treinar, pra upar de nível, porque nesse mundo existem algumas mecânicas meio que de RPG, e a única pessoa que aceita fazer parceria com ele é uma garota, uma aventureira, um tanto quanto bonita assim, igual ele apresenta, mas que após alguns eventos ela atrai ele, e a forma como ela atrai ele é um tanto quanto complicada. Ela acusa ele de, digamos em termos leves, abusar sexualmente de forma violenta contra o consentimento dela, pra não dizer aquela outra palavrinha que o YouTube não gosta muito, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Enfim, e no caso, ele particularmente não tinha feito nada, então isso é uma falsa acusação de E, bem, isso meio que deixou o Guto, no caso o apresentador do canal Cronosfera, um tanto quanto pistola. E, bem, Tate no Yusha, falando um pouco sobre a minha opinião sobre o anime, ele não é nem de longe o melhor anime que eu já assisti na minha vida, mas também ele tá longe de ser um completo lixo, uma bosta total, tal. Não, ele é um anime que ele tem uns pontos interessantes que ele levanta. Só que, assim, alguns desses pontos ele não desenvolve tão bem assim. Além do que, esse anime ele é um anime um tanto quanto polêmico. Ele toca em uns pontos meio delicados. E algumas pessoas, digamos que são delicadas além da conta. Enfim, então vamos ver o que o Guto tem a dizer. Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado a Mine. Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele injustamente.
Com isso, temos um grande trauma pra cabeça, pra história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do herói do escudo. Bom, aqui a gente tem um ponto. Primeiro, essa é uma grande marca que faz parte da história, mas que não define o anime, que não tá no centro do cerne do anime. Na realidade, esse ponto, ele é muito mais o estopim, o pontapé inicial que vai conduzir a história. Mas o ponto principal da história, que muita gente não percebeu tanto na época que o anime lançou, quanto o Guto, com base na análise dele, é que o cerne do anime não é a falsa acusação de e nem o sentimento de vingança do herói do escudo contra a Mine, a princesa que traiu ele. O cerne do anime é muito mais introspectivo, é muito mais dentro da cabeça do Naofumi. Porque o que acontece? Vamos lá. Quem é Naofumi Watari? Naofumi, ele é basicamente um otaku, um cara recluso, um cara que tem vários problemas pessoais, assim, na vida dele e tal, que dedica a vida dele exclusivamente pra jogar e ler light novel. É a vida do camarada. Então, a gente percebe que, mesmo que ele seja maior de idade, ele é um cara que basicamente ainda não viveu. Ele não teve tantas experiências de vida assim. Então ele é muito inocente. E a traição que ele sofre é uma traição muito pesada, muito carregada. Porque pra começar, até aproveitando que eu vou dar alguns spoilers sobre o anime, a partir daqui, o que acontece? Nesse anime, existem vários reinos, e o personagem ele é invocado pro reino de Meromark, que seria o reino lá daquele rei e tal, e esse reino, ele tem um certo problema, um certo preconceito com o herói do escudo, porque no caso, o herói do escudo, ele é um herói que ele ajuda muito os demi-humanos, né, que são aquelas pessoas metade animais, enfim. Nesse reino, os demi-humanos, eles são meio que vistos com desdém, como se fosse uma raça inferior. Então, o fato do herói do escudo defender esses que são a raça inferior faz com que ele seja mal visto. E além disso, um outro spoiler também é que o rei, que a propósito é um rei interino, não é o rei de fato desse reino aí, que esse reino ele é um matriarcado, quem comanda é a rainha, mas a rainha ela saiu em uma missão diplomática e o rei interino assumia lá. E esse rei ele tem um problema pessoal com demi-humanos, porque ele teve alguns problemas com demi-humanos no passado e isso fez com que ele sentisse muito ódio dos demi-humanos e, consequentemente, muito ódio do herói do escudo. No entanto, o Naofumi em si, ele não tem nada a ver com essa história. Ele acabou de ser invocado para esse mundo. Então ele é um cara que tá na inocência. Mesmo que a fama do herói do escudo seja negativa, ele não sabe disso. Porque antes dele, inclusive, tiveram outros heróis do escudo que ajudaram em outras ondas, enfim. Mas ele, particularmente, ele acabou de chegar. Ele não sabe do que tá acontecendo. E ele sofre uma traição, tipo, pesada. A princesa, no caso, acaba acusando ele de e essa acusação é uma acusação falsa. E como esse reino é um matriarcado, o tem um peso muito grande nesse país. É um dos crimes mais hediondos que existem. Logo, esse cara foi tratado como um completo lixo. Tanto que a punição pro nesse reino aí é a morte. Mas como ele é um dos heróis invocados, ele não pode ser morto. Porque caso ele seja morto, ele não vai conseguir salvar aquele mundo e vão precisar matar todos os heróis para invocar novos heróis e salvar o mundo. Então, querendo ou não, ele tá meio que preso nesse mundo aí. As pessoas não podem matar ele, mas também não podem levar ele de volta. Então fica uma situação um tanto quanto complicada. E o Guto ele vai comentar um pouco sobre essa questão aí do falso o ódio que ele sente por essa mulher. Detalhe e ênfase na palavra mulher. Detalhe e ênfase na palavra mulher. Eu vou entrar nesse ponto aí que o Guto comentou depois. Como todas as coisas sempre dão errado pra ele que veio pra esse mundo sem querer. Depois que isso aconteceu, ele tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Oi? Por que não? Ponto. Principalmente se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Gente, aqui a gente tem um ponto muito perigoso que a gente precisa abordar. Em primeiro lugar, o que é arte? Se você parar pra analisar de forma aprofundada o que é a arte é basicamente a forma que as pessoas têm de se expressarem, de expressar as suas ideias, os seus pontos de vista, a sua visão sobre o mundo, levantar questões, inclusive fazer críticas sociais. Isso é a arte. A partir
partir do momento que você coloca que determinado tópico não pode ser abordado em uma obra, o que acontece é que você está basicamente limitando a arte. E quando você limita a arte, você está basicamente partindo de um pensamento autoritário, de um pensamento, eu diria até que ditador. E aí entra a questão, quem foi que concedeu autoridade ao Guto para definir o que pode e o que não pode ser colocado em uma obra? Esse tipo de questão é muito complicado, porque se você for parar para observar, basicamente qualquer obra que você for acompanhar, seja um filme, um livro, uma série, uma animação, qualquer coisa que você for assistir, sempre vai ter alguém que vai ficar ofendido com alguma coisa, vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisa. Se todo mundo pensar desse jeito, que porque eu não gostei de um determinado tópico, porque eu acho que esse tópico é perigoso, esse tópico não deveria ser colocado em uma obra, bem, a gente entra num problema, porque obra nenhuma mais vai poder ser feita, porque sempre vai ter alguém para achar problema em tudo que é feito, independente do que seja. Inclusive, tem um vídeo muito genial, cara, um dos vídeos mais incríveis que eu já vi, que é o vídeo do Pop Nerd, onde ele basicamente parodeia o vídeo do Guto, basicamente demonizando o Pokémon. Sabe, ele é um vídeo ótimo, cara. Inclusive vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo aqui. E mano, com as palavras certas você consegue demonizar tudo. Então, quando você coloca que determinado tópico não pode ser colocado em uma obra, você precisa de um argumento sólido para defender isso daí. Isso se você puder defender, porque esse pensamento dessa forma crua é simplesmente um pensamento autoritário, um pensamento ditador. Então, isso limita a arte e empobrece a cultura, querendo ou não, porque o artista não vai poder ser livre, ele não vai poder expressar aquilo que ele realmente acredita, a mensagem que ele tem para transmitir. Ele vai simplesmente escrever em cima daquilo que tá dentro da agendinha do Guto, porque pro Guto é conveniente. Vocês entendem onde que tá o perigo nisso? Vocês entendem qual que é o perigo dessa censura? Porque, bem, querendo ou não, isso é uma forma de censura. Porque, primeiro, a gente já tem, na nossa realidade, um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida. Aqui a gente tem um ponto complicado. Bem, segundo o Guto, hoje em dia, na nossa sociedade, nós temos muitos casos de abuso em que a voz da mulher sequer é ouvida. Não sei se vocês conhecem esse nome aqui. Bem, essa garota aqui, essa Mariana Ferrer, ela acusou um homem de ter feito atos libidinosos contra ela. Acontece que ela iniciou um processo, esse processo durou por meses, e depois desse processo ter durado por meses, o que acontece é que a justiça avaliou o caso, avaliou as provas, não constatou que houve aquilo que ela disse que houve, e a justiça inocentou o acusado. O que acontece? Quando a gente olha aqui, o que a gente encontra? Vocês entendem? Segundo o Guto, nossa realidade, um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada, as pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que a quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Bem, vamos nos aprofundar. Como vocês podem ver, se a gente for descendo aqui, a gente vai encontrar vários casos aqui de pessoas defendendo a Mariana Ferrer, sendo que, bem, segundo a justiça, o tal acusado, ele é inocente. Ela não apresentou provas que condenassem a pessoa de fato. A justiça disse que ele é inocente. No entanto, no tribunal da internet, enfim, é complicado. E existe um outro ponto também que eu acho muito interessante de se levantar sobre essa questão, que é o seguinte. Vamos lá. Aqui ele está comentando sobre uma falsa acusação de atos libidinosos feitos sem consentimento da vítima, enfim. Vamos lá. Segundo o Guto, diversas mulheres sofrem abusos e suas palavras sequer são consideradas. Aí eu tenho uma pergunta para fazer. Uma falsa acusação de ajuda ou atrapalha essas mulheres? E bem, para responder essa questão aí, existe um episódio de One Piece, para quem já assistiu One Piece, para quem teve coragem de assistir os episódios infinitos de One Piece, existe um episódio bem no comecinho do anime, no qual o personagem Usopp, ele é introduzido na história. E desculpa aí se eu pronunciei o nome dele errado, mas basicamente é aquele pirata narigudo. E bem, o que acontece? É o seguinte, o Usopp é um personagem que todo dia de manhã, para poder chamar a atenção, ele fala que a vila está sendo atacada por piratas. O problema é que a vila
anime inteiro fica desesperada, se esconde, só que ele começa a cair na gargalhada, porque ele tava mentindo e ele viu que os trouxas caíram na conversa dele. Então ele acaba fazendo isso daí, as pessoas do vilarejo ficam nervosas. No dia seguinte ele faz de novo, fala que a vila dela tá sendo atacada por piratas, as pessoas se escondem, ele cai na gargalhada. Isso se repete várias e várias vezes, até que finalmente chega um dia em que os piratas realmente invadem a vila. E quando isso acontece, ele entra em desespero e sai gritando por aí que os piratas estão atacando. Só que de tanto ele mentir, a palavra dele caiu em descrédito. As pessoas não acreditam no que o Usopp diz. As pessoas acham que ele tá mentindo. Então, aí entra a questão. Quando você tem uma falsa denúncia, seja do crime que for, essas falsas denúncias ajudam ou atrapalham as vítimas desses crimes? Por exemplo, se você tem uma falsa denúncia de abuso, as verdadeiras vítimas de abuso estão sendo beneficiadas por essa falsa denúncia ou estão sendo prejudicadas por essa falsa denúncia? Porque o que acontece é o seguinte, vamos fazer um exercício mental aqui agora. Você tem uma mulher e essa mulher, ela tá na justiça falando que um homem abusou dela. E a palavra dela é prova, segundo as ideias malucas de alguns por aí. Você sabe me responder se ela tá falando a verdade? É meio difícil de responder essa pergunta, né? Agora, aí entra a questão. Você não sabe me responder se ela tá falando ou não a verdade. Pra quem você dá razão? Pra vítima, que teoricamente sofreu o abuso e corre o risco de mandar pra prisão um inocente, condenando ele do crime mais hediondo que existe, ou você segue a lei, que inclusive tá na Constituição, e dá o benefício da dúvida pro acusado? Afinal, na lei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Infelizmente, na internet é o contrário, né? Na internet, todo mundo é culpado até que se prove inocente. Na internet, os papéis são trocados. Mas você prefere o quê? Dar a voz pra vítima, correndo o risco de mandar um inocente pra ser preso, pra ser julgado, pra ser cancelado, pra ter a vida destruída, como é o caso do Naofumi aqui no anime? Ou você prefere dar voz pro acusado, no caso, correndo o risco dele ser de fato um agressor, de ser de fato um abusador e silenciando a vítima real? Vocês percebem que essa é uma questão delicada que não tem resposta certa? Porque se você ficar do lado da vítima, você pode mandar o inocente pra cadeia. Se você fica do lado do acusado, você pode fazer uma vítima de abuso passar desacreditada. Então vocês percebem que fica uma situação complicada? Vocês percebem como que essas falsas denúncias nos colocam em um dilema? Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mariana Ferrer, a Narjara, Narja, sei lá, eu não sei como que é o nome dela, do caso do Neymar. Teve o caso da Patrícia Leles com o pastor Marco Feliciano. Independente de quem seja o pastor, se você gosta, se você odeia, enfim. Mas foi um caso de falsa denúncia de também. Mas... você precisa trazer isso pra dentro da obra? Mas... por que não? Será que trazer isso pra dentro de uma obra fere os seus ideais, Guto? Será que isso quebra com a sua narrativa? Será que isso mancha a sua imagem de mundo utópico? Será que isso prova que o seu ponto não condiz com a realidade? Por que você se incomoda tanto com esse tema? Por que um tema não pode ser abordado em uma obra? O que incomoda tanto você, hein, Guto? Você precisa tratar isso como o ponto principal, enquanto você tá aqui trazendo uma história pra adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, que sequer têm noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora. Bem, Tatenoyusha no Narihagari, na maioria dos sites, ele é classificado como uma obra recomendada pra acima de 16 anos de idade. No máximo, algumas colocam como 14. Por que uma criança de 12 anos de idade tá vendo um anime desses? Claramente, um anime que fala sobre uma falsa acusação de estupro não foi pensada para um público adolescente. Guto, você por acaso tá partindo do mesmo pressuposto que a Record partiu esse dia atrás aí ao falar que Death Note é do demônio? Ou daquele argumento imbecil de que assassinos só são assassinos porque jogaram Assassin's Creed? Você percebe o quão furado é esse tipo de argumento, Guto? Está tratando aqui um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro. Lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Exatamente. Por que será que não é considerado? Será que é porque a gente assistiu Tatenoyusha? Mas é estranho, porque esse tipo de caso de denúncia de falso estupro acontece desde antes de 2019, que foi quando o anime foi lançado. Talvez a sociedade tenha lido a light novel? Não sei. É esquisito esse argumento, né? Por que a sociedade não dá crédito pra palavra da mulher? Será a culpa do Tatenoyusha?
Será culpa do desenho? Ou será culpa do número massivo de denúncias falsas feitas por interesses mesquinhos? Seja por vingança, seja por dinheiro, seja por fama, seja para massagear o próprio ego. Existem muitos casos de mulheres que fazem falsas denúncias desse tipo de crime hediondo, acusando homens inocentes. E não só mulheres, existem pessoas de todo tipo fazendo falsas denúncias de todo tipo também. E 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá. É que nem aquele caso do desenho. Tá. Parece que o roteirista da Record tá trabalhando legal aqui no canal da Cronosfera. Meu Deus do céu. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamento de várias maneiras. Bem, aqui existe um ponto muito interessante. Animes ajudam a influenciar pensamentos. O que isso significa? Isso significa que animes ajudam a gente a pensar de novas formas, apresentando novos pontos de vista. Agora, se uma pessoa tem as suas atitudes influenciadas por um desenho, eu acho que essa pessoa deveria, no mínimo, procurar uma ajuda profissional. 強くないから俺を足毛にして少しでも自分たちが有利になるように事を運びたいと思ってたんだ。汚い。どこまでも卑怯で最低な連中だ。 E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, primeira vez que eu assisti, eu fui pra Light Novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. Cara, essa definição é maravilhosa. Segundo Goto, Naofumi é um grande incelzão odiador de mulheres. Bem, vamos lá. O que é um incelzão odiador de mulheres? Para começo de conversa, o que significa a palavra incel? Caso você não conheça, caso você nunca tenha ouvido falar, apesar que se você tá na internet você conhece, não... Incel é basicamente uma abreviação em inglês para celibato involuntário, ou seja, uma pessoa que tem interesse no sexo oposto, ou enfim, tem interesse em manter relações com outras pessoas, enfim, mas por alguma condição ela não consegue, seja porque essa pessoa é feia, seja porque essa pessoa é esquisita, seja porque essa pessoa enfim, por N motivos essa pessoa não consegue manter um relacionamento com a outra pessoa, é uma pessoa que ela é desprezada, ou seja, ele é um celibato involuntário. É uma pessoa que quer, mas não consegue. Um odiador de mulheres, ele não faz nem sentido ele ser um celibato involuntário, já que ele, por iniciativa própria, odeia mulheres. Vocês entendem onde que tá o ponto? Então ele é um celibato voluntário. Ele é uma pessoa que, por iniciativa própria, seja pela razão que for, ele não gosta de mulheres. Ele tem problemas com mulheres. Se você chamasse o Naofumi de, sei lá, misógino, mesmo que esse argumento não já tenha sido quebrado várias e várias vezes, e o Guto tá tentando ressuscitar ele aqui, mas enfim, ainda faria algum sentido lógico dentro dessa narrativa distorcida do Guto. Mas incelzão, odiador de mulheres, é a mesma coisa de você falar que alguém tá viajando pro norte e pegando o caminho do sul. Sabe, não funciona, é coisas opostas, é caminhos opostos, não tem como sustentar essa ideia aí. É fato, não é removível isso da história. Gente, parece que o Guto tem um grave problema em discernir a diferença entre fato e opinião. Onde na história existe fato, mano, me mostra, cara, onde na Light Novel ou na Web Novel tá escrito, ai, como eu odeio mulheres, eu sou um odiador de mulheres, ou qualquer coisa que remeta a isso. Não tem. O que você tem são atitudes, decisões, falas que, se você forçar muito a barra, se você distorcer muito, você consegue interpretar que o Naofumi odeia mulheres. Só que isso não passa de interpretação e não fato. Isso que você não entende, Goto. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes da acusação de Eita, que agora que esse vídeo fica bom. Bem, vamos lá. Segundo o Guto, ele vai pro material original e vai falar por que o Naofumi odeia mulheres. Então vamos ver o que o Guto tem a dizer. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a Light Novel? Geralmente, mas esse caso é diferente, porque... Será diferente mesmo? Vamos ver. Imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer adaptação pro cinema, a gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Certo, mas quem foi a mulher que o Naofumi matou? Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da Light Novel e da Web Novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento.
Tá, agora vamos lá. Onde nesse texto isso prova que Naofumi é um odiador de mulheres? Não, pior, um incel odiador de mulheres. Vamos lá. Antes de mais nada, ao invés de eu pegar aqui só esse trecho aqui recortado, vamos pro material original. Eu tô aqui com um trecho aqui da web novel. Vamos rever aqui. Bem, basicamente o que o Naofumi tá comentando aqui, ó. Inclusive, eu tô aqui na web novel, aqui no capítulo 1 de Tatano Yusha. Bem aqui, ó. Ele reclama aqui do enredo, que é clichê e tal. Ó, vamos contextualizar aqui a história. Naofumi tá na biblioteca, depois de ter torrado todo o dinheiro que ele tinha lá, então, enfim, ele foi atrás de algum livro pra poder passar o tempo lá. Ele achou um livro meio que pendurado, pegou curioso pra ver do que se tratava e começou a reclamar do livro, porque ele achou o livro uma bosta, achou o livro entediante. Então ele foi reclamar que ó, o livro é clichê e tal, mas como é uma fantasia retrô, isso parece apropriado pro estilo do livro aqui. Enfim, ele começa a ler aqui, até que ele começa a bocejar. Droga, tô ficando com sono. Uma verdadeira vontade de dormir passa pelo meu corpo. Mesmo que esse livro seja ancião, não teve sequer uma heroína bonitinha aparecendo? Contudo, mesmo que uma princesa aparecesse, ela iria sem dúvida cheirar como uma vadia irritante e nucio, com um harém envolvendo os 4 heróis. Nossa, como ele é odiador de mulheres. Será mesmo? Bem, o que a gente consegue perceber aqui, analisando o contexto e interpretando o texto da forma correta, é que o Naofumi é um cara que ele tá lendo um livro, o livro é tedioso pra caramba, ele imprimiu suas próprias ideias, seus próprios gostos, seus próprios desejos no livro, o que ele acharia que tornaria o livro mais interessante. Porém, mesmo se fosse aparecer uma princesa, segundo o que ele tá dizendo ali, o contexto daquele livro tava tão entediante, tava tão chato, que se fosse aparecer uma princesa, pela perspectiva dele, essa princesa, pela descrição que ele passou aqui, de forma bastante grosseira, bastante ofensiva, óbvio, isso eu não vou comentar, mas isso por si só não caracteriza alguém ser odiador de mulheres, caracteriza apenas que o cara tá de saco cheio com aquele livro. Mas enfim, ele descreve como que seria a princesa, que seria o quê? Uma vadia, irritante e lucio, com um harém envolvendo os 4 heróis. O que isso significa? Basicamente um harém reverso. Se você assiste anime, lê mangá há algum tempo, você já deve ter visto várias histórias sobre harém reverso. Basicamente uma personagem sem graça, que por alguma razão ela acaba chamando a atenção de todos os homens bonitões que existem no lugar, e é basicamente isso daí. Inclusive muitas histórias disso daí são baseadas em visual novels. Então, basicamente o que acontece é o seguinte: esse tipo de história existe, onde você tem uma personagem que tem aquela personalidade de uma porta, e a única função dela é conquistar os heróis bonitões e tal, porque sim, porque é conveniente pra história. Isso é errado? Não. Mas isso é pra todo mundo? Também não. Esse tipo de história é feita para um nicho muito específico, e o Naofumi não faz parte desse nicho. Logo, se ele vai ali na história e ele percebeu esse padrão na narrativa do livro, ele simplesmente começou a reclamar e falou: do jeito que o livro tá aqui, daqui a pouco eu vou colocar uma personagem de um harém reverso aqui. Ou seja, o cara ele tava basicamente deduzindo da cabeça dele, com base na experiência dele com light novels e com visual novel, provavelmente, né, porque ele fica jogando, o que é o padrão de personagem que ele esperava ver naquela história e que ele não suporta, que ele acha um personagem irritante, um personagem chato, obviamente com adjetivos ofensivos, mas ele basicamente exprimiu ali qualquer expectativa dele em cima daquele livro. Isso significa que ele estava espremendo a sua visão de mundo sobre mulheres reais? Você entende onde está a distorção aqui? Vamos ler de novo aqui, ó. Droga, estou ficando com sono. Uma verdadeira vontade de dormir passa pelo meu corpo. Mesmo que esse livro seja ancião, não teve sequer uma heroína bonitinha aparecendo. Ou seja, não tem nada que agrade ele. Contudo, mesmo que uma princesa aparecesse, ela iria sem dúvida cheirar como uma vadia irritante no cio. Ou seja, mesmo que tivesse uma personagem bonitinha, ela ainda não seria o padrão que ele espera, com um harém envolvendo os 4 heróis. Ou seja, uma personagem de um harém reverso. Então isso foi o que incomodou o Naofumi. E aí entra a questão, gente, qual que é o problema em você expressar sozinho, sem ofender ninguém, sem incomodar os outros, você falar pra você mesmo os seus próprios desejos e vontades sobre uma determinada obra? Poxa, você nunca pegou, sei lá, um livro, um anime ou qualquer coisa assim e falou: nossa, eu queria que acontecesse tal coisa. Ou mesmo quando vai começar a shippar, por exemplo, 2 personagens. Isso é uma coisa completamente natural. Agora, quando você sai do mundo das light novels e aplica isso no mundo real, aí você tem um problema. E, bem, a gente não vê o Naofumi aplicando isso no mundo real até ele ser traído. E esse que é o ponto. Porque, segundo o Guto, Naofumi odeia mulheres desde antes dele ser traído. O que, segundo esse trecho, bom, foi completamente tirado de contexto. Sério? Mataria colocar 1 ou 2 meninas bonitas pra manter o interesse do leitor?
olha só como que isso aqui complementa. Essa aqui é a versão da Light Novel. Como que isso aqui complementa a Visual Novel que eu comentei. Digo, tecnicamente tinha uma princesa, mas ela parecia uma vadia completa. O jeito que ela flertava com todos os heróis era totalmente nojento. Tipo, ela devia escolher um só e seguir com ele, né? Basicamente, o Naofumi tá exprimindo qual que é a visão dele de mulher honrosa, de mulher... Enfim, da mesma forma que existem pessoas que gostam de mulheres fortes, empoderadas, mulheres que têm atitude, existem pessoas que gostam de mulheres mais recatadas. E, bem, qual que é o problema disso? É um gosto pessoal. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. てかヒロイン全然出てこないな。このお姫様はなんかビッチだし。 E bem, o anime deu aquela resumida e tal, porque... Enfim. Voltando pra situação da compra da garota escravizada, na Light Novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto Será mesmo? do que a Raftalia. Bem, vamos ver o que o anime diz sobre isso daqui. A partir desse ponto aqui, a gente consegue perceber o seguinte. Antes de chegar nesse ponto aqui, o Naofumi ele basicamente tá explicando tal pro vendedor o que ele quer como escravo. E eu vou entrar mais nesse ponto mais pra frente do porquê do Naofumi ter ido atrás de um escravo. Existe uma explicação por trás disso daí. Não tá tão explícito no material original, mas uma coisa que a gente consegue interpretar. Eu vou trazer a minha interpretação sobre isso daqui mais pra frente do vídeo. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. O Naofumi, devido a algumas situações, ele aceita ter um escravo. E ele vai e explica o que ele quer para o escravo, que é basicamente um escravo preferencialmente macho. Inclusive vale a pena você ler inteiro para você pegar todo esse contexto. E ele fala assim que ele não liga muito para essa questão do sexo e tal, pode ser macho, pode não ser, mas ele prefere macho. E ele quer um escravo que possa lutar. E mesmo que o escravo não seja tão forte, ele falou que ele tá disposto a treinar o escravo, porque segundo ele, um escravo não é um ser humano tal, ele tá naquela fase tipo bad dele lá. Então para ele um escravo não é um ser humano, ele pode treinar da mesma forma que ele treina o escudo dele. Então ele não liga pra ter um escravo forte. O que interessa pra ele é o escravo ser leal. E, bem, o negociante aqui ele apresenta que, ó, esses são os escravos mais baratos que podemos oferecer para o senhor. Ou seja, os escravos mais baratos, já que o Naofumi tá na pindaíba, já que, mano, o cara teve a vida destruída, tá lutando pra conseguir juntar trocado. Então, o Naofumi na pindaíba, isso aqui é o máximo que ele conseguia dentro das características que ele descreveu e dentro do orçamento dele. Então, vamos lá. Disse ele enquanto apontava para 3 celas. Na primeira havia um cara com orelha de coelho e por volta de 20 anos, com o braço torcido em um ângulo esquisito. Estranho, né? A segunda era uma garota esquelética com uns 10 anos e com orelhas circulares e uma cauda extremamente gorda, tremendo e tossindo de medo. A gente já sabe que é a Raftalia. Na terceira tinha um cego homem lagarto. Ele radiava uma aura estranhamente má, mas ele parecia humano demais para ser um lagarto. Ou seja, o terceiro era um cara cego. Então vocês percebem quais eram as alternativas? Você tem um coelho com o braço inutilizado. Você tem uma guaxinim que tá raquítica, doente, tossindo. E você tem um lagarto que, além de ser o mais caro dentre eles, ele ainda é cego. Então vocês percebem que todas as opções são uma merda. Tanto que na família fala aqui, ó, todos eles são problemáticos. Aqui, ó, o vendedor fala aqui, ó, só preenche as suas condições. Algo menor do que isso, francamente, porque imagina, se esses daqui são problemáticos, imagina o que seria o mais barato do que esse. Enfim, então... Novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raftalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler pra vocês. Ou seja, vocês perceberam, né? Onde que tá a tendência aqui do comentário do Goto, né? Como vocês viram aqui, as 3 opções são uma merda. Ou seja, o Naofumi tava na dúvida. Ou seja, ele tava basicamente empatado. Qualquer um dos 3 tava valendo. O que tava pesando mais, que tava impedindo ele de comprar o lagarto, era mais o orçamento mesmo. Aqui, ó, porque ele comenta aqui, ó, da esquerda 25, 30 e 40 moedas aqui, ó. Olhando para as posições atuais, o Homem-Fera Lagarto parecia ser o melhor. Mas o preço e doença genética... sem mencionar que ele era muito magro. Ou seja, mesmo a melhor das opções ainda era uma merda. Mesmo o rapaz coelho não pode usar um dos braços. Então, tipo assim, você percebe que tipo o Naofumi tava na merda de qualquer jeito. Então, quando você analisa de forma fria quais eram as opções, você percebe que a Raftalia não era tão inferior. Até porque a Raftalia estava inteira. Ou seja, ela nem era cega e estava com todos os mesmos funcionando. Mas ela era de nível mais baixo.
O Naofumi tinha falado anteriormente que ele não liga de treinar um escravo, já que pra ele não é diferente de treinar o escudo, entenderam? Então, vocês percebem como que o Guto tirou muito de contexto aqui? A passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota Guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. Nossa, como o Naofumi é um odiador de mulheres. Gente, curiosamente, o ódio que ele sente pela Raphtalia sempre faz menção a Mine. Sim, essa é uma garota. O mesmo sexo daquela vadia. Vocês entendem o que eu tô falando? Por mais ofensivo que seja, e por mais que ele esteja falando diretamente de uma garota, vocês percebem que sempre faz menção a Mine. Olhando em seus olhos assustados, eu consigo sentir um intenso desejo de dominá-la. É bom imaginar como se eu estivesse escravizando aquela mulher. Então mesmo que eu morra, minha alma não vai ter tanto rancor assim. Vocês percebem, gente? Percebem que o Naofumi ele ainda tá ressentido com a Mine. Vocês percebem que o que fez ele sentir esse ódio foi justamente isso. Prestem bem atenção, na hora que ele olhou pra garota, o que chamou a atenção dele foi justamente isso aqui. O olhar de submissão e de dominação dessa menina. Afinal, ela tá doente. E o Naofumi, ele tá sentindo um ódio tão grande porque ele foi desprezado, ele tá na merda. Então, ele basicamente tá querendo uma válvula de escape, tá querendo se vingar. O cara, ele tá ferrado. Sem contar que, inclusive, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse vídeo aqui, mas o cara, ele tá meio perturbado, meio maluco das ideias. O cara, ele não tá legal. Então, quando ele vê uma personagem que remete a Mine, numa situação dessa de submissão, ele automaticamente ele faz o link e fala: ah, como seria se eu escravizasse essa garota aqui pensando na Mine? Como seria a sensação de ter a Mine como minha escrava? Mano, tá explícito aqui, ó. É bom imaginar como se eu estivesse escravizando aquela mulher. Gente, ou seja, você percebe que o Naofumi não tá escravizando a Raphtalia porque é a Raphtalia, ou porque ela é mulher, mas porque ela lembra a Mine. Vamos supor que no caso não fosse uma mulher, vamos supor que no caso fosse uma princesa de um outro reino, mas que tipo assim, remetesse a Mine pelo fato de ser da realeza, vamos supor. Tanto que inclusive com a Melt, que é a irmã mais nova da Mine, acontece isso. O cara, quando ele descobre que a Melt é da realeza, o cara o cara fica doido. Tanto que a Filó, enfim, ela gosta da Melt, ela quer brincar com a Melt, mas o Naofumi não deixa, porque ela faz parte da família real, faz parte da família daqueles cretinos. Então vocês percebem como sempre tem link com a Mine de algum jeito? Ou porque é da família real, ou porque é mulher, ou enfim, vamos supor que a Mine fosse um demi-humano. Qualquer outro demi-humano da mesma raça, o Naofumi iria se sentir da mesma forma, porque o cara, ele tá perplexo. Porque o que fez ele ser traído foi justamente o fato dele ter confiado nela. E ele confiou nela pelo fato dela ser mulher. Ou seja, diferente da narrativa que o Guto está tentando levantar, Naofumi não odeia mulheres. Naofumi foi traído porque ele confiou em uma mulher. É o oposto. Vocês entendem o grau de distorção que aconteceu aqui? E essa é a passagem da Light Novel, que é um pouco mais suave ainda do que a Web Novel. Porque na parte que ele fala, essa coisa era uma mulher do mesmo gênero que aquela lá, na Web Novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, essa era uma garota, o mesmo sexo daquela vadia. Exatamente como tá na Web Novel. E como vocês podem ver dentro do contexto, ele tá fazendo menção a Mine e não às mulheres no geral. Se você for analisar a história como um todo, você vai perceber que nunca existe menção a mulheres. Essa é a única menção que o Naofumi faz a mulher, especificamente. E porque nesse contexto, o fato da Raphtalia ser uma mulher e estar numa situação de submissão, fez ele remeter a princesa lá que traiu ele e fazer ele imaginar como seria aquela princesa no mesmo grau de submissão. Vocês entendem onde que tá o verdadeiro ponto desse texto? Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? Precisa, porque os seus argumentos não se sustentam.